Todos os dias eu e o Roberto Maltic conversamos logo cedo para decidir qual vai ser o tema do podcast do dia seguinte. E aí nessa quinta-feira, antes da gente bater o martelo, recebemos um e-mail de um ouvinte do Ao Ponto que chamou bastante a nossa atenção, né, Maltic? Sim, um e-mail bem interessante porque trata de um assunto que diz respeito à vida de todo mundo. Pois é, o nosso ouvinte é o Matheus Almeida Parreira de Souza, ele é de Ituiutaba, Minas Gerais, tem 21 anos, está no 5º período do curso de Direito da Universidade do Estado de Minas. Então, com a palavra, o Matheus. Eu gostaria de sugerir uma pauta para o próximo episódio sobre a Bolsa de Valores brasileira, como ela funciona e qual o impacto que ela tem na economia brasileira e no dia a dia da população comum. Muito obrigado. E aí a gente topou o desafio do Matheus. Aqui no Brasil, depois de vários dias sem funcionar por causa do carnaval, a Bolsa abriu ontem apenas durante a tarde e foi o suficiente para um tombo de 7%. Essa é a maior queda desde o dia 18 de maio de 2017. Já o dólar terminou o dia valendo R$ 4,44. Novo recorde. O dia começou como se fosse a continuação da véspera. O principal índice da Bolsa chegou a cair mais de 2% depois do tombo de 7% ontem. E terminou com queda de 2,5%. O dólar fechou em mais um dia de recorde, R$ 4,47. Por isso, a nossa convidada para o ponto desta sexta-feira é a economista Zeina Latif, consultora e doutora em economia pela Universidade de São Paulo, a USP. Ela vai explicar como a Bolsa é importante tanto para quem tem ações como para quem não participa do mercado. E também vai explicar como o coronavírus e essa relação difícil entre o governo e o Congresso podem afetar toda a população. Fique com a gente. Zeina Latif, apenas 0,5% da população está na Bolsa, ou seja, 99,5% da população aparentemente não dá muita importância para o resultado da Bolsa, a pontuação ou a queda. Por que isso é tão importante? Bom, o primeiro ponto a se colocar é que às vezes a pessoa não tem uma exposição direta na Bolsa, mas tem indireta, por exemplo, através de fundos de investimento. Outra ainda é via previdência, fundos de previdência. Então, às vezes, mesmo aquela pessoa que fala, não, eu não sou investidor na Bolsa, às vezes é sim, indiretamente, por exemplo, através do seu plano de previdência privado. Esse é o primeiro ponto. E a gente tem observado, com taxas de juros baixas, cada vez mais as pessoas buscando ter alguma participação, algum investimento em Bolsa, como uma forma de aumentar a rentabilidade. Claro, se você quer mais rentabilidade dos seus investimentos, isso necessariamente implica aumentar o risco dos seus investimentos. Então, cada vez mais os brasileiros estão aumentando essa participação. A gente ainda tem um valor ainda muito baixo, mas a tendência é aumentar e, portanto, a tendência é que daqui para frente o brasileiro se interesse mais e mais pelo comportamento das bolsas de valores. Agora, a vida das pessoas é impactada indiretamente também pelo comportamento da Bolsa. Então, às vezes, aquela intuição que as pessoas têm, a Bolsa caiu, mas isso não tem nada a ver comigo, porque eu não sou investidor, isso é coisa de investidor, de especulador, isso não é exatamente uma forma precisa, uma forma correta de encarar a movimentação da Bolsa. Primeiro, porque ela acaba impactando o humor de empresários. Né? As bolsas em baixa, elas têm impacto na saúde, às vezes, financeira das empresas, elas têm impacto na capacidade da empresa de levantar capital, né? de conseguir recursos para investimentos futuros. Então, geralmente, a gente associa o comportamento da Bolsa a expectativas futuras, né, em relação ao futuro da economia, mas não quer dizer que ela não tem impacto no curto prazo. Então, essas grandes movimentações da Bolsa, elas impactam, sim, a confiança de empresários, impactam a situação financeira das empresas, o apetite para fazer investimentos produtivos. Então, não é neutro para o desempenho da economia. Então, trocando em miúdos, o que acontece na Bolsa tem reflexo no crescimento econômico do país, na taxa de desemprego, na vida real das pessoas, né, Zeina? Isso, não é um canal direto, né? Não é um canal direto, mas movimentos muito duradouros, uma queda muito forte da Bolsa, prolongada, que afete decisões de investimentos produtivos, de geração de emprego, isso acontece sem dúvida.
Quando a gente fala, por exemplo, que na quarta-feira a Bolsa despencou 7% em 105.718 pontos, o que isso quer dizer na prática? É um cenário de venda de ações? O que esses pontos querem dizer? Traduz aí pra gente. Quando tem esses movimentos, assim, de investidores preocupados com o futuro, eles falam, puxa, eu preciso, o mundo está muito incerto, eu não sei até onde vai esse coronavírus, essa epidemia, o quanto ela pode machucar ainda a economia mundial, não sei como vai, o quanto ela pode impactar o lucro das empresas, daquela empresa que eu comprei ações. Então, quer saber, antes que eu tenha grandes perdas, eu já vou reduzir o meu investimento na Bolsa, eu vou vender essas ações que eu tenho para proteger os meus investimentos. Bom, imagina todo mundo fazendo isso, a porta de saída é pequena, né? Todo mundo querendo fazer isso. A sala está cheia, todo mundo quer sair da sala, todo mundo quer sair do mercado de ações e a porta é pequenininha. Aí os preços despencam. Entre as maiores quedas estão as companhias aéreas, empresas ligadas a commodities e o setor de alimentos. No total, as empresas listadas na Bolsa perderam em valor de mercado mais de 290 bilhões de reais nesta quarta-feira. Né? Então tem um efeito que a gente chama de um efeito de manada, que acaba até potencializando isso. Porque imagina aquele sujeito que fala assim, não, eu não estou preocupado com o coronavírus. Acho que o Brasil não vai ser impactado, nós somos um país tropical, eu acho que não vai ter gente sendo contaminada, que a gente não depende tanto assim dos insumos que vêm da China, ou aquilo que a gente depende ainda tem estoques, enfim. A pessoa faz lá a sua análise e conclui que vale a pena manter o seu investimento em ação. Quando ele vê todo mundo vendendo e os preços despencando, ele fala, bom, eu não vou ser o último a sair da sala para pagar a luz. O fato é que nesses movimentos, que é pânico, né? Quase um pânico ali, a gente tem essas corridas e aí as perdas são muito grandes. Se a gente olhar para trás, a gente vai ver uma bolsa que está crescendo muito no Brasil, especialmente aí se a gente olhar para esse último ano. No primeiro pregão do ano, a Bolsa de Valores voltou a bater recorde, passou dos 118 mil pontos. A expectativa de que o acordo comercial entre China e Estados Unidos avance animou investidores do mundo todo. Agora, se a gente for olhar em poucos dias, ela só cai. Esse coronavírus, ele é de fato uma crise que tem implicações para o mundo todo, né? O que a gente tem observado, cada dia vão aparecendo novos casos no mundo, não é uma coisa que está limitada ali, aquela província da China, então já se espalhou. Ainda que a taxa de mortalidade seja baixa, ela tem uma velocidade, uma capacidade de contaminação de pessoas muito elevada, e isso vem gerando posturas, né, de bastante defensivas que machucam a economia. Então a China, quando ela fala, bom, precisamos limitar essa contaminação, portanto vamos fechar fábricas, e essas fábricas elas são fornecedoras de insumos, de matérias-primas para o mundo todo, né? Vamos pensar assim, a gente está vendo a Apple falando, olha, eu estou ficando já sem insumos, né, para produzir os meus iPhones aqui. Então, por quê? Porque são coisas que vêm, o semicondutor, enfim, as peças todas ali que compõem os equipamentos eletrônicos que são fornecidos pela China, e a fábrica da China está fechada por causa do temor de contaminação entre pessoas. Então, o que acontece é um mundo globalizado, são cadeias, né, que a gente chama de cadeias de valor, em que um produto ele tem, na verdade, fornecedores para cada pecinha ali espalhados pelo mundo, e, obviamente, que isso é uma péssima notícia para o comércio mundial que já estava sofrendo com uma desaceleração da China, desaceleração no mundo, a guerra comercial da China com os Estados Unidos, os países cada vez mais adotando políticas que a gente chama protecionistas, né, fechando as suas economias, impondo barreiras ao comércio, vem mais esse golpe. Então, a gente está falando de um comércio mundial que vai retrair mais ainda, que vai trazer menor crescimento mundial. Não tem como o Brasil ficar totalmente blindado. Não tem como. O que o Brasil precisa fazer é acelerar suas reformas, gerar um ambiente propício aí para as reformas, para que a gente possa conseguir, pelo menos, diminuir um pouco o impacto dessa crise, que é uma crise que se tornou global.
Agora, você está falando aí de agenda de reformas, o Brasil conseguiu aprovar no ano passado a reforma da Previdência, que era importantíssima. Mesmo assim, o cenário econômico se deteriorou nessa onda global aí de coronavírus e tudo mais. Como explicar isso para o cidadão? Olha, a gente aprovou uma reforma tão importante, mas estamos vendo aí o dólar a quase R$5, a bolsa despencando. Como é que a gente relaciona um cenário com o outro? Olha, acho que um primeiro ponto para se colocar, quando tivemos ali toda a discussão da reforma da Previdência, que foi uma boa reforma, uma reforma com impacto importante nas contas públicas. Com as medidas, o governo espera uma economia de 800 bilhões de reais em 10 anos. Mas ela não é aquilo que as pessoas imaginavam, que ia ser a cura para todos os nossos problemas e a gente ia conseguir crescer rapidamente, ia sobrar dinheiro no cofre do governo. Então, houve uma leitura precipitada, eu diria até equivocada, que foi feita em relação à capacidade dessa reforma de fato, trazer grandes mudanças na economia brasileira. Houve um equívoco aqui. Houve uma leitura muito exagerada do quanto essa reforma poderia entregar. Quando a gente fala no Brasil crescer para valer, pelo menos crescer em linha com o mundo, 3,5%, a Previdência é apenas um pedacinho só. É o alicerce dessa conversa. É o alicerce no sentido de ter um ajuste que permita que os juros do Banco Central fiquem baixos, mas não é isso que vai, de fato, fazer uma grande transformação na nossa capacidade de crescer. Então, isso é importante colocar. A segunda coisa, e aí respondendo mais diretamente a sua pergunta, é que a gente tem tido, nos últimos meses, nitidamente uma capacidade, uma dificuldade do governo em organizar a sua agenda. Não está claro o que é exatamente a agenda do governo, quais são os próximos passos, quais são as prioridades, qual a capacidade de aprovar reformas. Às vezes as pessoas acham que governar é mandar medidas para o Congresso, né? E depois pressionar o Congresso para aprová-las. Isso não é assim. Você tem que dialogar. O Congresso, a gente às vezes, gostando ou não gostando, ele está refletindo quem nós somos como sociedade. Nós somos uma sociedade complexa, vários grupos, várias regiões, segmentos. Toda essa complexidade, ela vai se refletir no Congresso. Então, não tem jeito, esse diálogo, ele é importante, capacidade de enfrentamento, porque quem sai perdendo com a reforma, os grupos que saem perdendo com alguma reforma, se organizam, vão lá, legitimamente ou não, pressionam a agenda. Então, é essencial que o governo estabeleça qual é exatamente a sua agenda, quais são as prioridades e dê foco nesse diálogo, nessa interlocução com o Congresso. Nesse contexto vem o coronavírus, né? Então, obviamente, é o que explica a bolsa, o dólar. Aqui a gente vê uma performance até pior do que seria o esperado. Por quê? Porque tem uma arrumação da casa aqui que a gente precisa fazer. O presidente Jair Bolsonaro, no primeiro ano de governo, gerou muito ruído, a gente ficou acompanhando e mesmo assim a bolsa sempre se notabilizou por não dar muita bola para esses ruídos e continuou subindo. Só que agora o ruído gerado pelo presidente é justamente com o Congresso. Depois das críticas do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, ao Congresso, grupos de direita que apoiam o governo vêm convocando uma manifestação contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, o que tem sido visto como ameaças a dois pilares do sistema democrático. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro usou sua conta pessoal no WhatsApp para divulgar a alguns correligionários a convocação da manifestação. E depende do Congresso a aprovação da reforma administrativa, da reforma tributária, da PEC emergencial, que justamente lida com a questão do limite de gastos. E agora a questão do ruído é diretamente com o Congresso. O governo claramente está em enfrentamento. Será que a Bolsa, por exemplo, vai se comportar de uma maneira diferente daquela que se comportou no ano passado? Outras agendas que a gente tem pela frente vão depender de mais esforço, né? De convencimento, de diálogo, porque como eu falei, quando você faz uma reforma estrutural, sempre tem um grupo que sai perdendo. Essas tensões todas, elas vão parar no Congresso. E o presidente do Senado, da Câmara, essas lideranças políticas, as lideranças no partido têm um papel muito importante
para ajudar a aglutinar esse apoio, né? Tem um papel muito importante para ajudar na condução dessas agendas, que são agendas difíceis. Não é bom para a agenda econômica, portanto, esse tipo de disposição. A política serve exatamente para aparar essas arestas, para permitir esse diálogo. O confronto nada ajuda, pelo contrário, né? Você vê, a gente está gastando tempo, o país gastando tempo discutindo esse tipo de coisa, e tinha que estar discutindo o teor das reformas, como construir consensos, como fazer com que aqueles setores que não querem a reforma, o setor de serviços não quer a reforma, os grandes varejistas estão com medo da reforma, como fazer para encontrar uma solução para isso. Isso é um trabalho técnico do governo, mas é também um trabalho político que essa interlocução com os presidentes das casas, com as lideranças no Congresso é essencial. Essa coordenação, ela vem muito das lideranças da Câmara, dos partidos, né? Então, realmente, esse tipo de conflito, além de ser ruim para a nossa democracia, ela é ruim para a agenda de reforma. E nesse cenário, para o futuro, o que a gente consegue projetar, tanto relacionado à Bolsa, quanto mais difícil ainda, relacionado ao dólar? Olha, a visibilidade ainda, ela não está muito boa ali do cenário, né? Tem a visibilidade do horizonte aqui, né? Ela está muito comprometida. Então, por exemplo, eu pessoalmente acho que a gente ainda está vulnerável a mais quedas da Bolsa. Você fala, mas puxa, mas já caiu tudo isso, você acha que pode cair mais ainda? Eu acho que pode cair mais ainda, porque não parece que o pior já passou. Não é que o pior já passou, pode até ser que sejam quedas mais moderadas, mas eu acho que não dá para a gente dizer que o pior já passou, uma vez que vão pipocando casos da doença aqui e ali. No total, já são 46 países, além da China, com registros de Covid-19. E a gente ainda não tem a dimensão do quanto isso vai impactar o humor dos investidores, né? E pior, o grande debate nos países é que hoje os países têm menos, governos dos países hoje têm menos instrumentos para estimular a economia. Os juros já estão super baixos, não tem mais o que cortar. Os governos gastarem para estimular a economia, muitos países não podem fazer isso porque já estão com as contas públicas com rombos muito elevados nas contas públicas, então não tem espaço para gastar. Então, tudo isso traz preocupação. Então, esse contexto global que ocorre o coronavírus, é um contexto mais difícil. Agora, é claro que não há crise que dure para sempre, né? A gente está aí no olho do furacão. Em algum momento vão começar a ter discussões, vai ter a vacina, olha, os casos já são menos, não estão, né? Na China parece que já começou a diminuir o número de casos novos, e aí o mercado, conforme vai tendo um pouco mais de visibilidade, o mercado vai se acomodando. Agora, estamos aqui talvez num momento mais crítico, então não tem jeito, os dados do PIB do primeiro trimestre no mundo e no Brasil vão ser impactados, mas ainda é muito difícil a gente fazer análises muito precisas. O cenário no Brasil, de uma forma geral, não é ruim, importante que se diga isso, né? Tem um efeito da reforma da Previdência ajudando o Banco Central a cortar juros, cada vez mais a gente vê o mercado de crédito se recuperando, é lentamente, mas está vindo. Então tem muita coisa boa aqui para acontecer na economia brasileira. Agora, tem uma chacoalhada nesse curto prazo? Tem uma chacoalhadinha, dá uma freada, né, na atividade econômica, mas não dá para a gente dizer que, olha, né, está comprometido o ano, vai ser ano perdido. Acho que é muito precipitado ainda esse tipo de visão. E o dólar, hein, que não para de subir, e o ministro Paulo Guedes parece que não é muito preocupado com isso. Olha, o ministro, ele certamente tem a sua preocupação. Às vezes, no esforço de tentar acalmar, penso que quando ele falou aquilo, olha, não tem problema, no fundo acho que foi um esforço para tentar acalmar. Porque ele é um grande economista, ele sabe que a volatilidade, a questão nem é só o patamar do dólar. Na verdade, não é exatamente o patamar em si, mas a velocidade com que
aumentou a cotação do dólar. Isso gera uma dor de cabeça tremenda para o setor produtivo. Imagina que você está ali, você é um importador, você precisa importar insumos ou matéria-prima para sua fábrica, você depende disso, depende desse insumo e o preço fica oscilando, você já nem sabe o que fazer, né? Subindo numa velocidade tão grande, você não sabe o que você faz, compra agora, compra amanhã, espera, o que faz. É uma dor de cabeça tremenda, além, obviamente, do aumento tão rápido na cotação, é uma pressão do custo muito grande das empresas. O Banco Central tem ali alguns instrumentos para tentar conter um pouquinho essa volatilidade, mas não tem jeito. A capacidade do Banco Central para segurar o dólar é muito limitada, porque esse é um movimento global. Não é só no Brasil, é no mundo todo, né? É o dólar ficando forte no mundo todo. O que a gente pode fazer é tentar conter esse contágio, né? Já que estamos falando de uma epidemia, tem o contágio das pessoas e tem o contágio, lamentavelmente, do mercado financeiro também, é tentar limitar esse contágio resolvendo esse impasse com o Congresso. Seria muito importante o presidente da República fazer um gesto de respeito institucional para pacificar e, assim, acelerar com as reformas. Acelerar não no sentido de sair mandando um monte de coisa para o Congresso, mas, de fato, fazer o esforço político para sua aprovação. Esse é o melhor antídoto, essa é a melhor coisa que a gente pode fazer, porque tem coisa que nós não vamos conseguir evitar, que é esse tumulto aí nos mercados, quer dizer, globais. Não tem jeito, esse daí a gente tem que aceitar, é o que temos, lidar com essa incerteza. Cabe ao gestor de política econômica, cabe ao governo tentar proteger ao máximo a nossa economia, que está tão enfraquecida, tantas famílias aí no sufoco, tantos empresários ainda no sufoco. Zeina Latif, muito obrigada pela entrevista, até a próxima. Muito obrigado, um ótimo fim de semana. Até a próxima, eu que agradeço. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Captação do áudio foi do Maurizio Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau! Até mais!